Veja, a maneira como a pergunta é feita e também a maneira como normalmente ela é abordada, as pessoas pensam que existe algo chamado de pensamento negativo e de pensamento positivo. Elas querem remover os pensamentos negativos e ter apenas pensamentos positivos. Para essas pessoas, eu pediria a elas para simplesmente experimentarem por 10, 15 segundos. Deixe que elas removam à força um pensamento das suas mentes. Por exemplo, nos próximos 10 segundos, simplesmente não pense em macaco. Tente não pensar em macaco pelos próximos 10 segundos. Você verá, você estará cheio de macacos. Portanto, o que eu estou dizendo é, essa é a natureza da sua mente. Porque nessa mente, todos os 3 pedais são aceleradores. Não existe freio, não existe embreagem. O que quer que você toque, ela só irá mais rápido. Nesse tipo de mente, as pessoas têm sido ensinadas por professores de moral e por professores religiosos, não pense em coisas ruins. Bem, desde então isso tem sido um trabalho em tempo integral. Portanto, não tem como lidar com a mente dessa maneira, não é preciso nenhuma grande iluminação. Se você passar 2 minutos com os olhos fechados, você perceberá que você não pode fazer nada à força com essa mente. Então, eu quero remover os pensamentos negativos. Nunca vá nessa direção, porque o que você quer remover se tornará a sua qualidade. Sempre você estará nisso. Então, o que eu devo fazer? A questão é essa. Sem entender o mecanismo fundamental dessa mente, porque a nossa mente, a mente humana, é o computador mais sofisticado do planeta. Até mesmo todos os supercomputadores surgiram deste. Quando esse é o caso, não é importante que a gente compreenda a mecânica de como ela funciona. Um aspecto simplista de como ela funciona é: não existem subtrações e divisões na nossa mente. Existe apenas adição e multiplicação. Se você tentar fazer algo com ela, ela dirá mais 1. Se você se esforçar, se multiplicará e muito mais. Nessa mente, você não tenta identificar o que é positivo, o que é negativo e tenta remover isso. Em primeiro lugar, é preciso entender que essa sua mente, este seu corpo, devem servir a você. A vida que você é importante. O corpo e a mente são veículos que devem nos servir. Se você se sentar em um veículo, ele deve ir para onde você quer ir. Se ele for para seu próprio destino, qual é a utilidade de um veículo assim? Ele é simplesmente um aborrecimento. Nesse momento, a maioria dos seres humanos está, infelizmente, experienciando essa fantástica possibilidade da mente humana como um aborrecimento, como uma coisa problemática. Bem, essa é a coisa mais bela que você tem. Acontece que você precisa prestar um pouco de atenção em como ela funciona. Uma coisa simples é isso. O primeiro e principal processo é por isso que nós oferecemos esse processo chamado Isha Kriya. Isso é para você se distanciar do seu processo fisiológico e psicológico. Há uma coisa chamada você que existe. Este não é uma combinação de todos os seus pensamentos, suas emoções e seus processos fisiológicos. Além disso, existe você. Se você fechar os olhos, mesmo que você não consiga ver nada, você ainda está ali. É através da janela dos seus olhos que você está olhando para fora, mas se você fechar seus olhos, isso não significa que você não existe, você ainda existe. Portanto, além do seu pensamento, você ainda existe. Além da sua emoção, você ainda existe. De modo que esse você, a vida que você é, isso tem que entrar na sua experiência. Por que é que você não está permitindo que isso entre na sua experiência, que é o aspecto mais significativo de quem você é? Quem você é nesse momento? O aspecto mais significativo é, você e eu estamos vivos nesse momento? Isso é tudo. O que eu estou pensando, o que você está pensando, não é o mais importante. Nós estamos vivos nesse momento. Isso é o mais importante. Então, é importante que você foque nesse sentido fundamental de vivacidade dentro de você, e então você verá que existe uma distância natural entre você e o seu processo de pensamento. Uma vez que haja uma distância entre o seu processo psicológico e o seu processo fisiológico, esse é o fim do sofrimento, porque existem apenas 2 tipos de sofrimento pelos quais os seres humanos passam, o sofrimento físico e o sofrimento mental. Uma vez que você cria um pouco de espaço entre você e a sua mente, entre você e o seu corpo, esse é o fim do sofrimento. Isso é algo que cada ser humano tem que experienciar e conhecer. Caso contrário, pensar, eu simplesmente removerei os pensamentos negativos e eu terei
pensamentos positivos. Boa sorte, isso não vai funcionar. É 100% que isso não vai funcionar, porque ninguém pode remover isso. Eles podem evitar isso por algum tempo. Então, quando os pensamentos negativos chegam, você diz Ram, Ram, Shiva, Shiva, como quiser, mas isso é apenas para evitar, eles não foram embora. No momento em que você parar com isso, eles voltarão com muita força, caso contrário, eles voltarão nos seus sonhos. Portanto, é muito importante. Em primeiro lugar, você precisa entender que a sua raiva, o seu ressentimento, o seu medo, as suas ansiedades, a negatividade que você gera, geralmente o ressentimento, a raiva, são sempre dirigidos a alguém. Mas nós precisamos entender que estes são venenos que nós estamos bebendo e esperando que outra pessoa morra. Felizmente, a vida não funciona assim. Se eu beber veneno, eu morro. Se eu beber veneno, você não morre. Então, nós precisamos compreender isso. Quando eu digo veneno, hoje você pode ser analisado quimicamente. Nesse momento, qual é o resultado do seu exame de sangue, o que ele diz? Com 5 minutos de raiva intensa, verifique o seu exame de sangue e veja. Terá muitos elementos negativos nele? Literalmente, você está se envenenando? Então, você quer se envenenar? Definitivamente não. Agora, a própria pergunta vem de um certo desamparo. O que eu devo fazer? Não faça nada. Simplesmente se sente e apenas se preocupe com algo que seja o processo da vida. Talvez o seu batimento cardíaco, talvez a sua respiração, talvez simplesmente a sensação de estar vivo, dependendo de quão sensível ou perceptivo você é. Desse modo, encontre algo. Pode ser uma sensação no corpo, pode ser a respiração, pode ser o batimento cardíaco, pode ser qualquer coisa, algo que indique vida para você. Simplesmente preste atenção nisso por algum tempo. Lentamente, você verá que existe uma distinção entre o que é você e o que você acumulou, o que inclui tanto a sua possibilidade fisiológica e psicológica, ou a sua bagunça, ou o que quer que você tenha feito dela. Se a sua preocupação for apenas o crescimento espiritual, mas seu parceiro, seu marido, sua esposa não é apenas sobre crescimento espiritual, você também quer ter uma vida prazerosa e uma família? Então, você precisa escolher alguém que goste, alguém que você goste mais. Um pouco, qualquer ser humano no planeta possui algo que você não gosta neles, não é? Portanto, você usa essa parte para o seu crescimento espiritual e o restante você desfruta simplesmente como a vida. Portanto, se a sua intenção é ter uma boa família, então uma certa afinidade é necessária entre as duas pessoas, do contrário não funcionará. Especialmente se você teve filhos, então a afinidade é obrigatória, do contrário, você irá prejudicar a nova vida que surge. Se você criar uma atmosfera ruim, você irá prejudicar a nova vida que está surgindo. Na verdade, ninguém tem o direito de fazer isso, mas as pessoas estão fazendo. Você pode se estragar o quanto quiser. Isso é com você. Mas você não pode estragar a vida nova que acabou de chegar. Eu gostaria que a reprodução fosse um empreendimento mais difícil. Ela é fácil demais. Simplesmente acontece de forma muito fácil, não é? Se fosse um empreendimento mais difícil, apenas aqueles que realmente quisessem partiriam para isso. Agora, é um empreendimento tão fácil, um empreendimento compulsivo, ele simplesmente acontece. Então, se você está procurando uma vida boa, uma vida familiar, então a pessoa precisa encontrar afinidade. E essa afinidade significa ter algumas áreas em comum, ao menos. Mas se você está à procura de uma vida espiritual, não importa o tipo de pessoa que ele seja, você pode utilizar tudo para o seu crescimento. Tudo para o seu crescimento, se esse for o seu único foco. Mas geralmente o seu foco vai para os dois lados, você quer ter um pouco disso, um pouco daquilo. É uma situação volúvel.
Então fica um pouco complexo. Veja, se você tiver de arremessar apenas uma bola e pegá-la é fácil. Você quer fazer com duas? Fica um pouco complexo. Você quer fazer com três? É preciso muito mais. Você quer fazer com cinco? Não é? Portanto, o quanto de malabarismo você deseja fazer com a sua vida, essa é uma escolha que todo indivíduo precisa fazer. Se você tiver a capacidade de fazer malabarismo com uma dúzia de bolas sem esforço, maravilhoso. Mas a maioria das pessoas irá enlouquecer se elas tentarem fazer malabarismo com mais de duas ou três. Essas pessoas é melhor que se mantenham dentro disso ou fiquem apenas com uma, apenas a bola espiritual, fácil. Não? Somente a bola espiritual? Muito fácil para elas, até durante o sono elas podem fazer malabarismo com uma bola. Duas torna-se um pouco complicado. E com o crescer dos números, torna-se ainda mais complicado. Agora você quer ser espiritual, agora quer ter uma boa vida familiar, quer ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom vizinho, socialmente ativo. Você é ambicioso, quer conquistar o mundo, quer fazer negócios, quer muitas coisas. Nada de errado, mas isso demanda níveis diferentes de capacidade. Nada de errado nisso. Mas você deve ver do que você é capaz e do que você não é capaz. Se você fizer mais malabarismo do que consegue lidar, você irá se distrair. E irá se distrair sem parar. Isso irá lhe enlouquecer completamente. Apenas o simples processo de vida está quebrando as pessoas, não é mesmo? Apenas tentando ganhar a vida, tentando ter um negócio bem-sucedido, tentando ter uma boa família, isso está quebrando as pessoas. Elas estão se despedaçando. As pessoas estão perdendo a cabeça, perdendo seus corações, elas até mesmo querem se matar. Tudo isso está acontecendo apenas por tentar equilibrar muitas bolas, para além de sua capacidade. Isso é errado? Nada de errado com isso. É apenas que, quando você tenta fazer algo para além de sua capacidade, você acaba enlouquecendo porque você investiu em todas as 5 bolas, e se uma delas cair, você enlouquecerá. Seu negócio é um sucesso, mas seu filho não está bem. Você está ok? Não. Seus filhos são maravilhosos, a esposa é maravilhosa, seu negócio vai de mal a pior, você está ok? Não. Então é desse jeito, tudo está bem, sua saúde não está bem, você está ok? Não. Portanto, é assim, mesmo que somente uma bola caia, isso lhe enlouquecerá. Não é? As outras estão todas bem, apenas uma caiu. Esse é o problema, não é? Portanto, para construir afinidade, é preciso esforço. É preciso compromisso. É preciso amor. Perseverança. É preciso perseverança, sabe? Alguém é constantemente desse jeito. Você quer construir harmonia com essa pessoa, mas não quer seguir o caminho dela. Isso exige muita perseverança. Sim ou não? As pessoas que você ama não são fáceis. Além disso, estão lhe dizendo para que você também ame seus vizinhos. Os maiores estresses são causados por pessoas que você ama, não é mesmo? Sim, sempre. Então, se você ama seu vizinho, mas você ama o mundo inteiro muito mais. Mas isso é fácil. Amar o mundo inteiro é fácil, porque daí você não precisa amar ninguém. É apenas uma ideia. Então, o que você pode fazer? Uma coisa é transformar-se de tal maneira que, estando em sua presença, sem saber, suas chaves irão girar. Se você quer caminhar sozinho, isso é muito fácil. Se você quiser levar pessoas com você, então é preciso uma quantia considerável de esforço.
Quando Gautama foi questionado com essa pergunta, é melhor trilhar o caminho sozinho ou com uma companhia? Ele não é como eu, ele é seco. Ele disse, é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. Ele não está dizendo não caminhe com ninguém, ele não está dizendo não tenha companheiros, mas ele disse é melhor caminhar sozinho do que caminhar com um tolo. Porque eles podem drená-lo, eles podem consumir grande quantidade de energia e tempo, e você não sabe, eles podem ser mais fortes do que você e eles podem levá-lo para o caminho deles em vez de você trazê-los para o seu. É uma possibilidade. Sim? Portanto, eu não direi o que Gautama disse. Tudo o que estou dizendo é que não importa como você caminha, no que diz respeito ao seu processo espiritual, de qualquer maneira você está sozinho. Ninguém está com você. É apenas o processo corporal, o processo material da vida, que você consegue compartilhar com as pessoas. Você veio sozinho e você vai sozinho, não é? Mesmo que você tenha um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea, você ainda veio sozinho e vai sozinho, não é mesmo? Portanto, quando se trata do espírito, de qualquer maneira, você caminha sozinho, então não confunda as coisas. Então essa parte você lida bem. A parte material, de acordo com a sua capacidade até certo ponto, se você puder fazer, você faz. Eles surgem no seu caminho, é maravilhoso. Se eles não surgem, não fique ressentido com eles. É apenas que você não precisa ir por esse caminho. Talvez algum dia, quando o médico lhe disser, seu rim está em más condições, pode ser que ele busque o divino. Sim, você já viu pessoas que estão caminhando pela manhã, nem todo mundo, mas existem certos tipos de pessoas, elas estão acima dos 50, 55 anos de idade, elas se tornam magras e caminham vigorosamente todos os dias, religiosamente elas estão lá. Estas são pessoas que geralmente tiveram algum problema cardíaco. Elas quase morreram. Então o médico lhes disse, ou você faz isso ou você partirá. Agora, suas caminhadas são como religião. Não domingo de manhã, toda manhã. Você já viu essas pessoas? De repente elas se transformam, elas comem adequadamente e fazem tudo adequadamente porque o medo da vida e da morte chegou. Então, pessoas diferentes precisam de diferentes tipos de impulsos. Se você for sensível, você aprende apenas observando. Se você não for sensível, você aprende por esmagamento. A vida esmagará você. Portanto, certifique-se de que a parte espiritual da sua vida você toma conta 100%. A parte material da sua vida nunca está 100% apropriada. Nunca pode estar. Não é mesmo? Existe alguma família que seja uma família perfeita? Existe algum relacionamento que seja um relacionamento perfeito? Existe algum negócio que seja um negócio perfeito? Existe alguma carreira que seja uma carreira perfeita? Não existe tal coisa. Não busque por isso. A vida se tornará um desperdício e fantasiosa se você buscar por tais coisas. Todas elas acontecem na medida em que você é capaz de lidar com elas, isso é tudo. Mas nós não entraremos no modo desastre. Tudo bem? Então, o diâmetro do Sol e a distância entre o planeta e o Sol é 108 vezes maior. O diâmetro da Lua e a distância é 108 vezes. De muitas maneiras você verá o 108 sendo uma proporção na criação do sistema solar. Essa é a razão pela qual, caso contrário, talvez tivéssemos 160, se suponha que tivéssemos nascido em Marte. Talvez tivéssemos 160 ou o que quer que fosse. Você deve verificar os homens e ver.
O importante do Hatha Yoga é reconhecer constantemente que esse corpo tomou forma dessa maneira, esse corpo se tornou esse tipo de manifestação, principalmente porque a forma como a roda do oleiro é por causa do sistema solar, a forma que é, por isso essa manifestação. Então, Adi Yogi muito claramente disse, se for para esse corpo humano evoluir mais, algumas mudanças dramáticas ou drásticas precisam acontecer na estrutura do sistema solar. Só assim a estrutura do corpo humano mudará porque ele alcançou seu desenvolvimento máximo em termos de estrutura física. Agora, pode-se transmitir sem esforço se todos estiverem abertos. Se todos os 112 estiverem ativados, a transmissão é fácil. Você quer que algo aconteça lá. Você não precisa ir lá. Você pode se sentar aqui e fazer acontecer. Para viver uma vida normal, para viver uma vida física plena, você precisa apenas de 21 chakras. 21 chakras em seu corpo estão operando razoavelmente. Ninguém pensará que há algo de errado com você. Você será um ser humano pleno. Sobre o que são as coisas restantes? As coisas restantes, se abrirem, abrirão vários níveis de percepção. Abrem dimensões da percepção que, de repente, as pessoas começaram a dizer que é mágico ou místico, simplesmente porque diferentes dimensões da percepção se abriram. Portanto, apenas 21 são necessários para viver uma vida plena. O restante é apenas sobre dimensões mais elevadas de percepção, em que você não é mais humano, pelo menos no entendimento de outras pessoas. Você é muito humano, esse é o sistema humano, porque a maioria dos seres humanos a maioria não floresce. Veja, agora, os coqueiros em Tamil Nadu, acho que nossas árvores estão produzindo algo como 90 cocos por ano, por árvore. Uma fazenda melhor administrada em Tamil Nadu renderia 120, 125. O mesmo coqueiro em Kerala produz 45 cocos a 50 cocos. O mesmo coqueiro em Karnataka e Bengala Ocidental produz de 240 a 250 cocos. É a agricultura que é diferente. Os agricultores de Tamil estão tentando cultivar coqueiros em solo de algodão preto, pensando que é o solo mais fértil. O solo de algodão preto é muito fértil. Para o cultivo de arroz, algodão e outras coisas, não é bom para coco. O coco precisa ser cultivado onde está levemente um pouco de entulho no solo. Aqui, se você cavar, é como pasta de dente o solo. Agora, quando você irriga essa terra, é muito bom. Imediatamente o coqueiro sente a vida e lança suas primeiras raízes. Quando seca, a contração é tão severa no solo de algodão preto que você verá tudo rachado, assim. Então espremerá todas as raízes, todas as pontas das raízes serão esmagadas e não poderá crescer. Toda vez que cresce, quando seca, ela se machuca. Toda vez que cresce, quando seca, ela se machuca. Ela precisa de um pouco de solo rochoso. Você pode tentar isso. Você coloca um pedacinho de pedra dentro, a 60 centímetros dentro da terra, rega isso. Depois de 15 dias você abre, todo o resto estará seco, apenas abaixo da rocha, lá haverá um pouco de umidade. Então sempre o coqueiro vai e coloca as pontas das raízes embaixo das pedras, porque ele sabe que sempre está úmido, sempre estará úmido, e ela estará protegida, não será esmagada. A mesma coisa com o ser humano. Um ser humano não florescerá em todo o seu potencial, a menos que você crie uma atmosfera apropriada para ele, interna e externa, mas, em grande parte, felizmente, interna, porque somos móveis, não somos como árvores, não podemos ficar no mesmo lugar e ter a mesma atmosfera o tempo todo. Mas há pessoas que fazem isso. Na Índia, essa cultura está lá, isso é chamado de Kshetra Sannyasa. Kshetra Sannyasa significa que vamos fixar um raio. Digamos que aqui fixaremos um raio a partir do Dhyana Linga. Diremos que esse tanto é altamente energético.
Então, aqueles que querem absorver isso o tempo todo, eles farão um voto, que nunca sairão desse diâmetro. Desse raio, eles não vão sair e ir. Eles sempre estarão somente nele. Essa é uma inteligência simples, como um coqueiro, se ele decide subir a montanha. Ele vai razoavelmente bem aqui, mas se você colocá-lo em cima na montanha, em um dia ele estará caído. O vento, você já subiu a montanha? Se você for para as montanhas Seventh Hill, quase em qualquer estação, o vento será de pelo menos de 50 a 60 quilômetros. Na estação dos ventos, chegarão de 120 a 140 quilômetros por hora. Se você ficar em pé assim, irá simplesmente te derrubar. Tem essa força. Então, se esse cara vai lá e fica em pé, ele não ficará em pé por uma hora? Então, é melhor ele ficar aqui. Mas as árvores são estacionárias. Nós somos móveis. Para nós mantermos uma atmosfera externa que seja sempre condutiva, é difícil. Então, algumas pessoas dão esse passo, que é chamado de Kshetra Sannyasa. Eles não sairão daquele espaço. Eles fixam um raio e apenas dentro dele. Então, por que você quer mergulhar nessa atmosfera externa? Mas a atmosfera interna é a coisa mais importante para o ser humano. Sobre como ele mantém o seu interior. Que ele constrói isso é chamado de kavacha, que você constrói um casulo ao seu redor, um casulo protetor. Aonde quer que você vá, você está na mesma atmosfera no que diz respeito a você. É como se você entrasse em um avião, ele sobe 10.000 metros. Definitivamente seu corpo não duraria lá. Mas agora você está em um casulo, em uma câmara pressurizada. Por causa disso, você consegue. A mesma coisa com o submarino, você não aguentaria aquela pressão no mar. Mas por estar protegido, você consegue. Dessa maneira, você cria um casulo de energia ao seu redor. Aonde quer que você vá, você não faz parte daquilo, você está em seu próprio cubículo com o qual você está caminhando. Você carrega seu próprio cubículo. Você não entra no espaço de ninguém. Você carrega seu próprio espaço, aonde quer que vá. Caso contrário, você se restringe. Não é sobre lavar a sujeira na sua pele, mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece. Alinhado com suas orelhas, aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria. Uma vez que a sua estrutura celular é recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra Hatha significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível. Isso é Hatha Yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. Portanto, Hatha Yoga é sobre criar um corpo que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema. Então, dicas simples. Eu não sou conhecido por dar dicas. Que má reputação eu tenho. Mas dicas simples. Na cultura iógica, um chuveiro não existia chuveiro. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é
Normalmente, nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos 4 litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre, eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre. Colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar. Você sabe, tem um ponto aqui, alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, imediatamente você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo. Mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e... essa é a melhor maneira de fazer isso pela manhã. O corpo deve ficar imerso na água, de modo que você esteja tentando criar a simulação de um mergulho no rio, ok? Ao mesmo tempo, todo o corpo deve estar, pelo menos a pele deve ser coberta de água ao mesmo tempo. Não aqui, 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 ali, 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 sabe? Se você derramar água, o corpo todo, o corpo deve achar que você está dando um mergulho. Então, se você despejar assim, haverá um certo resfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. Se o chuveiro for forte o bastante, ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque, se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se você os colocar em água morna. Se você mergulhar seu corpo em uma banheira de água quente, as células se abrirão e absorverão a água. Isso nem sempre é uma coisa boa de se fazer. Você coloca o corpo em água fria, as células se contrairão, os espaços intermediários se abrirão, e isso é importante para praticar yoga, porque nós queremos que a estrutura celular do corpo seja recarregada com uma dimensão diferente de energia. Se as células se contraem e permitem espaço, e daí você pratica seu yoga, então, a estrutura celular do corpo é recarregada. O motivo pelo qual uma pessoa parece estar muito mais viva do que a outra é, essencialmente, por causa disso. E, uma vez que sua estrutura celular está recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Enquanto as pessoas estão pensando por que o velhote ainda não está morto, você continua se sentindo como se tivesse 25 anos. Hatha Yoga é uma forma de frustrar o mundo também. Portanto, água que seja mais fria do que a temperatura ambiente. Na Índia, no sul da Índia, pelo menos isso não chega a ser um problema, a água está sempre nessa temperatura, o lugar ideal. Mas se você estiver em um país mais frio, se você estiver em um clima temperado, a água pode ser fria demais. Isso não é bom. A água deve estar, digamos, entre 5 a 8 graus centígrados abaixo da temperatura ambiente. Não mais que isso.
Portanto, se você tem tendência de pegar resfriado, inicialmente, nas 2 primeiras semanas, você coloca uma colher de óleo de eucalipto na água fria, e despeja isso sobre você. Você verá que seu resfriado vai desaparecer, não por causa do óleo de eucalipto, somente por causa da água fria. Se você tiver uma infecção e outras coisas em que o excesso de muco está sendo gerado, isso precisa ser tratado de forma diferente. Mas, como eu disse, a água deve estar apenas entre 5 a 8 graus abaixo da temperatura ambiente, não uma água excessivamente fria, não. Se existe qualquer tipo de interação, qualquer tipo de encontro e mistura, do tipo que for, se você ficar na multidão por muito tempo, quando for para casa, a primeira coisa é tomar banho. Você precisa fazer isso? Se for preciso tomar 3, 4, 5 banhos em um dia, não importa. Para um sadhaka é bom tomar banho várias vezes ao dia. Você não deve exagerar, mas tinham momentos em que eu costumava tomar banho no mínimo de 5 a 7 vezes por dia. Agora caiu para talvez 2 definitivamente, às vezes 3. 2 é uma obrigação para você. Mais é melhor. Se qualquer tipo de contato físico acontece com alguém por um período de mais de, digamos, 6 minutos, se você estiver segurando a mão de alguém, antes de fazer yoga, o melhor é que você tome um banho. Isso não é uma questão de limpeza. Nós não estamos tentando limpar o corpo, esse não é o objetivo. Não é porque alguém é impuro que você esteja tentando limpar seu corpo. Yoga é uma maneira de organizar suas energias em um indivíduo. Então, se algum tipo de transação acontecer demais, se eu chegar e sentar em um programa, eu não estou sequer tocando fisicamente em ninguém. Se eu sentar em um programa por 2 ou 3 horas, a primeira coisa é tomar um banho. Porque apenas a interação cria uma certa quantidade de... A integridade de sua energia fica um pouco frouxa. Portanto, a qualquer hora, a primeira coisa, quando você vai para casa, tomar um banho. Banho não quer dizer necessariamente sabonete, shampoo, isso, aquilo, um balde cheio de água. Apenas água escorrendo, isso purifica. Como a água purifica sem lavar e esfregar? Não é bem assim. Você sabe, em reatores nucleares, eles usam certos metais, particularmente metais como o titânio e até a platina e algumas outras coisas. Se eles querem purificar esses metais, eles querem metais na forma mais pura. No processo normal de laboratório, eles só podem purificá-los até um certo ponto. Para além disso, eles não são capazes de purificar. Então, o que eles fazem é, você faz uma haste deste metal e faz outro anel. Simplesmente mover para cima e para baixo, sem tocar. Basta fazer isso, você verá que os metais serão purificados. Então, 72% do seu corpo é água. Basta você jogar água sobre ele e ocorre uma certa purificação. Não se trata de lavar a sujeira da sua pele, que de qualquer forma está lá, isso é uma coisa diferente. Mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece, simplesmente permitindo que a água escorra sobre você. Você já viu? Suponha que em um determinado dia você esteja muito tenso. Quando você vai e fica embaixo do chuveiro, você não quer sair. Você só quer ficar lá por um tempo. Aqueles 3 ou 5 minutos embaixo do chuveiro não resolveram nenhum problema em sua vida, mas quando você sai, parece que se foi. É como se você tivesse acabado de nascer. Você já notou isso? Você sente que tudo se foi? Porque tudo o que está acontecendo é, em grande parte, 2/3 disso é água. Se apenas água fluir sobre este, certas coisas mudarão. Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta, foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes. Tudo que você vê e que é
trabalho humano nesse planeta, primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente. Como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. Existe uma história maravilhosa na tradição yógica. Num certo dia, um homem foi caminhar. Ele foi para uma longa caminhada. Acidentalmente, sem querer, ele caminhou para dentro do paraíso. Sortudo, não é? Ele foi apenas dar uma caminhada e aterrissou no paraíso. Após essa longa caminhada, ele se sentiu um pouco cansado. Então, ele pensou, estou cansado, eu gostaria de poder descansar em algum lugar. Ele olhou ao redor e ali havia uma bela árvore, debaixo da qual existia uma grama muito fofa. Então, ela era convidativa, ele foi e deitou sua cabeça ali e adormeceu. Passado algumas horas, ele acordou, bem descansado, e pensou, eu estou bem descansado, mas eu estou sentindo fome, eu gostaria de ter algo para comer. E ele pensou sobre todas as coisas boas que ele sempre quis comer em sua vida, e instantaneamente todas essas coisas apareceram na sua frente. Você precisa entender que lá o serviço é assim. Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago ficou cheio, e então ele pensou, meu estômago está cheio, eu gostaria de ter alguma coisa para beber. Todas as coisas boas que ele sempre quis ter para beber, ele pensou sobre elas e todas elas apareceram na sua frente. Pessoas que bebem também não fazem perguntas. Então ele bebeu. Agora, com um pouco de álcool nele, você sabe, Charles Darwin disse, todos vocês eram macacos, suas caudas caíram. Não eu, Charles Darwin disse, que vocês eram macacos e suas caudas caíram e então vocês se tornaram humanos. Sim, definitivamente a cauda caiu. Mas o macaco, no yoga, nós sempre nos referimos a uma mente não estabelecida como markata, que quer dizer macaco. Por que estamos nos referindo à mente como um macaco é? Quais são as qualidades de um macaco? Uma coisa sobre um macaco é o seu movimento desnecessário. E outra coisa sobre o macaco é, se eu disser você está macaqueando alguém, o que isso quer dizer? Imitação. Macaco e imitação se tornaram sinônimos. Assim, essas duas qualidades essenciais de um macaco são, em grande parte, as qualidades de uma mente não estabelecida, movimentos desnecessários. Você não precisa aprender isso de um macaco, você pode ensinar isso para o macaco. E a imitação é um trabalho constante da mente. Portanto, quando essas duas qualidades estão ativas, a mente é referida como um macaco. Então esse macaco se tornou ativo dentro dele. Ele apenas olhou ao redor, pensou, o que diabos está acontecendo aqui? Eu pedi por comida, a comida veio. Eu pedi por bebida, a bebida veio. Devem existir fantasmas por aqui. E os fantasmas vieram. Os fantasmas vieram, eles vão me cercar e me torturar, ele pensou. Imediatamente os fantasmas o cercaram e começaram a torturá-lo. Então ele começou a gritar de dor e disse, eles vão me matar. E ele morreu. Ele acabou de dizer que era um cara de sorte. O problema é que ele estava sentado debaixo de uma kalpavriksha, ou uma árvore do desejo. Ele pediu por comida, a comida veio. Pediu por bebida, a bebida veio. Por fantasmas, os fantasmas vieram. Por tortura, a tortura veio. Ele pediu pela morte, a morte aconteceu. Agora não procure por essas kalpavrikshas na floresta. Você mal consegue encontrar uma árvore hoje em dia.
Uma mente bem estabelecida, uma mente que está em um estado de samyukti, é chamada de kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo. Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas 4 dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo que você deseja acontece sem mesmo levantar um dedo mindinho, na verdade. Auxiliar isso com a atividade ajudaria, mas, mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas 4 dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo, agora mesmo, o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar, e a cada 2 passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas 4 dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia, que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil, se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente, fundamentalmente, significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rúpias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus, ou em um templo, ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente, que tem uma fé simples, em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa, eu não sei como, você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele e que isso vai acontecer. Então Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se de fato, se você está infeliz,
A única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar? Você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar? Você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é: ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz. Em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso. Ou, em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo que você quer aconteceu? Então isso é tudo que você está procurando. Então tudo que você precisa fazer é se comprometer a criar isso. A criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre.
Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento, sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa é a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os 4 elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, existem ferramentas e tecnologias para fazer isso. Toda a ciência do yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador. É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso à fonte da criação dentro de si, para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação. No yoga, não olhamos para nada como amor, ódio, felicidade, tristeza. Não olhamos para isso dessa maneira. Nós apenas olhamos dessa maneira. Você quer ser agradável ou desagradável? Se você se tornar agradável em seu corpo, nós chamamos isso de saúde. Se você se tornar muito agradável, nós chamamos isso de prazer. Se sua mente se torna agradável, chamamos isso de paz. Se isso se torna muito agradável, chamamos isso de alegria. Se as suas emoções se tornarem agradáveis, chamamos isso de amor. Se elas se tornam muito agradáveis, nós as chamamos de compaixão. Se as suas próprias energias de vida se tornarem agradáveis, chamamos a isso de bem-aventurança. Se elas se tornam muito agradáveis, chamamos isso de êxtase. Se o seu entorno torna-se agradável, chamamos isso de sucesso. Então, os outros nomes que você dá estão apenas levando à confusão. Devo ser amoroso? Você não tem que ser amoroso. Apenas seja agradável em seu corpo, agradável em sua mente, agradável em suas emoções, agradável em suas energias. Você será um ser maravilhoso. Se suas emoções são agradáveis, se alguém vier aqui, você pode compartilhar essa agradabilidade com eles. Se as suas emoções são desagradáveis, com certeza você vai compartilhar isso com as pessoas, não é? Sim ou não? Então você não pode fazer algo que você não é. Se este estiver se sentindo agradável agora, será naturalmente agradável com tudo. Se este estiver se sentindo desagradável agora, será desagradável com tudo. Então, em vez de ver como tornar este agradável, você quer ser agradável com alguém. Isso é ser amoroso. Você não tem que ser amoroso. Se tudo dentro de você se tornou agradável, o que for necessário naquele momento, você vai fazer. Se você precisa dizer coisas agradáveis, você vai dizer isso. Se você precisa dizer algumas coisas difíceis, você dirá isso. Mas sem nenhum desagrado em você. Isso é importante, não é? Se você tiver que lutar uma guerra, você lutará sem qualquer desagrado em você. Isso é importante. Então você fará tudo apenas na medida do necessário. Você não vai exagerar em nada. Se você diz, eu amo alguém, você vai exagerar as coisas sobre as pessoas que você ama. Você vai exagerar nas coisas boas sobre elas. Se você diz, eu odeio alguém, você vai exagerar coisas ruins sobre elas. Você nunca verá nada do jeito que é. As pessoas ficam cegas com coisas que amam, não é? Elas não têm senso, elas perderão todo o discernimento. Se elas odeiam, elas também perderão o discernimento. Se você gosta, você perderá o discernimento. Se você não gosta, você perderá o discernimento. A porta da vida está em ser equânime, que você é capaz de ver tudo do jeito que é.
Agora você é agradável com alguém, não porque alguém é legal. Você é agradável com alguém porque você é agradável, é só. Isso é mais garantido. É um caso de amor mais garantido, não é? Você está sendo agradável com alguém porque você é agradável. Se eu estou sendo agradável com você porque você é legal, amanhã, se você não é tão legal, outra coisa irá acontecer, não é? Se você hipoteca o seu prazer a algo fora de você, você será agradável ou desagradável é apenas por acaso. Manter este agradável é da sua conta. Se este é agradável, com o que quer que interaja, vai gerar agradabilidade. Agora, você não conseguiu tornar este agradável, você está tentando ser agradável com alguém. E isso está sujeito a muitas coisas. Se você tem que ser agradável, eles têm que ser consertados da maneira que você os quer. E isso não é possível. Ninguém pode ser consertado da maneira que você os quer. Você não é capaz de fazer isso nem mesmo com uma pessoa, não é? Você não pode nem mesmo consertar uma pessoa do jeito que você quer. Esqueça o mundo inteiro. Quanto mais você tentar isso, mais amargura e aborrecimento acontecerão. É por isso que, nos chamados relacionamentos mais íntimos, a quantidade máxima de aborrecimento acontece. Isso é porque você está tentando fazer algo que você não é. Você está tentando ser amoroso, quando você não está agradável. Quando você está se sentindo amargo, você tenta ser amoroso e vê, isso vai te destruir, não é? Sim ou não? Você já tentou todas essas coisas, não é? É destrutivo. Quando você está se sentindo agradável, é sem esforço. Então, você só precisa olhar por que é. Você estar agradável ou desagradável é um empréstimo de situações externas. Se todos à minha volta são desagradáveis, como posso ser agradável? Especialmente se todos ao seu redor são desagradáveis, é ainda mais importante que você seja agradável, não é? Sim ou não? Se todos ao seu redor estão num caos, não é mais importante que você seja agradável? Se todos ao seu redor não são saudáveis, não é muito importante que pelo menos você seja saudável, mesmo que você queira cuidar deles? Existe alguma lógica para todo mundo não é saudável, então deixe-me também ficar doente. Qual é a lógica por trás disso? Portanto, se as pessoas ao seu redor são desagradáveis, torna-se ainda mais importante que você seja agradável. Então, eu pensei, algo? Eu não sei se é um fantasma ou uma coisa, ou o que quer que seja, mas definitivamente ele não encostou naqueles 5 ovos, ele estava distante, em pé, e todos os 5 ovos estouraram. Então, isso ficou em mim e eu fui embora, eu estava caminhando no quintal de minha casa, olhando aqui e ali, então vi umas goiabas no pé, goiaba, a fruta. Eu olhei para a fruta caiu. O quê? Fiz de novo e de novo, a fruta caiu. Então eu chamei meus amigos e seus idiotas, olhem só isso. A fruta caiu. Eles disseram o quê? Não umas 5, 10 vezes eu fiz aquilo, isso não foi um acidente. Mas então, cerca de 3 dias depois que fiz isso, uma repulsa, eu nunca experimentei isso jamais na minha vida, porque nunca me meti com essas coisas, uma espécie de repulsão tomou meu corpo todo, que eu sabia que tinha feito algo muito errado. Nunca mais. Eu disse, você quer goiabas? Sobe e pega. Se quiser alguma coisa na sua vida, vá pegar. Esse tipo de coisa nunca mais faremos de novo. Então, percebi que alguma coisa está fundamentalmente errada em usar suas energias assim. Então, o que é um fantasma? Todos vocês são fantasmas com um corpo.
Aqueles que estão andando e sentados, todos, vocês são fantasmas com o corpo. Mas de repente alguém perde o corpo. E você acha que eles são algo horrível? Por quê? Eles são iguais a você, só perderam o corpo. Não é verdade que você acumulou o corpo durante um período de tempo? Suponha, digamos que você perdeu o controle sobre o quanto você come e você se tornou grande assim. Então você veio para o programa de yoga ou o que quer que seja e, lentamente, você encolheu metade do seu tamanho. Isso significa dizer que metade de você virou um fantasma? Olá? Então, se alguém perdeu o corpo, 50, 60 quilos do planeta, que nós pegamos e transformamos nisso, se eles o colocaram de volta, isso é um fantasma? Então você também é um fantasma com corpo, não é? Então, essa maneira anormal de olhar para a vida, que só porque alguém perdeu o corpo, eles se tornam algo maligno, algo amedrontador, algo terrível, é uma maneira muito anormal de olhar para a vida. A natureza da vida é tal que, veja, agora mesmo, isso é algo que você precisa olhar, não intelectualmente, realmente experienciar. Todos vocês estão respirando, não estão? Olá, só estou checando. Olá. Sim, vocês estão respirando. Então, se vocês estão respirando, vamos dizer que isso é um prédio ou coisa parecida. Agora mesmo nós estamos nesse espaço quadrado. Então, existe vida aqui, que vocês estão respirando. Vocês podem chamar de ar, mas na verdade é vida, porque se eu retirá-lo, esse aqui vai embora. Sim, a sua vida vai embora. É só nessa transação que a vida está acontecendo, não é? Então não se trata de apenas ar, oxigênio, isso, aquilo. Isso é um cosmo vivo. Você é como uma pequena bolha, você capturou um pouco de vida. Sabe, você soprava bolhas de sabão quando era criança, pelo menos? Então, quando você soprava bolhas de sabão, você fez uma bolha grande, eu fiz outra bolha grande, vamos dizer. Nós estávamos olhando, essa é a minha bolha, essa é a sua bolha, e aí elas fizeram pup. Quando elas fazem pup, você não diz, esse é o meu ar, esse é o seu ar, não é? É exatamente assim. Isso aqui é apenas uma bolha. Você capturou uma certa quantidade de vida e está funcionando de uma certa forma. Quando a bolha estoura, não existe esse tipo de coisa como a minha vida e a sua vida. Bem, você pode não romper toda a bolha. Você pode romper apenas a parte externa da bolha e a parte interna da bolha ainda pode permanecer, apenas porque a casca exterior caiu. Você chama isso de fantasma? Então você é um fantasma com um corpo. Sadhguru, você pode partilhar algo sobre como criar boa vontade e administrar as percepções? Então, como criar boa vontade? Eu estava fazendo um programa para uma das maiores, sabe, realmente uma das maiores empresas multinacionais do mundo. Os 25 principais executivos. É um evento de 2 dias. Eu tinha 9 voluntários comigo. O Isha Foundation é uma organização totalmente gerida por voluntários. E esses 9 voluntários estavam gerenciando tudo para o programa e, no segundo dia, um desses executivos me perguntou, Sadhguru, onde você consegue essas pessoas? Porque elas estão sempre à procura de atrito, sabe? Onde você consegue essas pessoas? Eu disse, você não as consegue, você tem que fazê-las. Como você as faz? Eu disse, você tem que fazer com que elas se apaixonem por você. Como nós fazemos isso? Eu disse, primeiro você deve se apaixonar por elas. Aí eles disseram, eles não nos pagam por isso. Então isso é tudo. Portanto, você não pode criar boa vontade, você tem que exalar boa vontade.
Se você oferecer a todos, então isso retorna para você de muitas maneiras. Mas não se preocupe se isso vai voltar para você ou não. Esse deve ser o seu modo de vida. Esse deve ser o seu jeito de ser, que você naturalmente inclua a todos em tudo que você é. Alguns irão responder, alguns não irão responder, e tudo bem, é a escolha deles. Mas no que diz respeito a você, não há escolha. Você se apaixonou por todos. Quanto a eles, eles ainda podem escolher, mas depois de algum tempo eles perderão a escolha, eles não terão escolha. Se você continuar sendo assim, você verá que depois de algum tempo eles não terão absolutamente nenhuma escolha. Inicialmente eles agem como se tivessem uma escolha, mas depois de algum tempo eles não terão escolha. Portanto, não tente criar boa vontade. Veja, quando eu digo se apaixonar por algo, tudo o que estou dizendo é que o que você chama de amor é apenas uma certa agradabilidade de sua emoção. A emoção é uma coisa muito poderosa. Embora as pessoas digam tanta bobagem intelectual, ainda assim o mundo é movido pela emoção humana. Sim? Não é mesmo? Quem é eleito ainda é movido pela emoção, não é? Quem é popular no país ou no mundo ainda é movido pela emoção, não é? Pessoas que você nunca viu, elas são as pessoas por quem você está apaixonado. Por favor, veja. Sim? Você vê um Amitabh Bachchan, ou um Tendulkar, ou um Brad Pitt, ou alguém, ou talvez a Angelina Jolie, me desculpe. Você se apaixona por gente que você nunca viu, porque essa é a natureza de sua emoção. Portanto, emoção é uma ferramenta poderosa. Então, se você conseguir manter uma doçura constante em sua emoção, você se apaixona por tudo ao seu redor. Se você for assim, as pessoas não têm escapatória. Elas se apaixonarão. Não é um truque. Esse é um modo de ser, esse é um modo inteligente de existir, pois, quer se apaixonem por você ou não, a sua vida é muito agradável e doce. Se alguém te ama ou não, não faz diferença. É apenas o fato de você estar amando que torna a sua vida muito agradável. Então, boa vontade, não existe truque para criar boa vontade. Isso é chamado de astúcia, sabe? Não existe truque. Você simplesmente seja assim. Aqueles que respondem irão responder. Aqueles que não, não. Qual é o problema? Por favor, escute isso cuidadosamente, porque essa é uma situação. Eu não estou tentando menosprezar nada, mas eu quero que você escute isso cuidadosamente. É verdade que a última coisa que você faz na sua vida é morrer? Olá? Então, a última coisa que você faz na sua vida, não seria muito importante que você a fizesse graciosamente? Hã? Vocês são todos de Los Angeles? Vocês devem fazer isso com estilo, não é? Pelo menos graciosamente. Também não seria importante para as outras vidas que nos rodeiam, que quando a hora delas chegasse, nós deveríamos facilitar para que elas estejam aptas a partir graciosamente, não torná-las vítimas da indústria médica que está acontecendo ao nosso redor? Olá? Diga-me, a qual propósito isso serve se você estender uma vida que está prestes a partir agora por mais 3 meses com todos os tipos de suporte? Por 3 meses você a estendeu na dor e no sofrimento. Qual é o significado disso? Isso apenas significa que você é ignorante sobre a natureza da vida e que você quer se apegar a algo que você conhece e que você não quer saber de nada que você não conhece. É muito importante. Nós conhecemos a pessoa, nós conhecemos essa pessoa e essa pessoa e essa pessoa, tudo bem. Nós desfrutamos de suas personalidades, mas você não tocou a natureza da vida delas. Porque, a menos que você toque a natureza de sua vida, você não pode tocar a natureza de outra vida. Portanto, a coisa mais importante que precisamos fazer é, não temos que falar sobre a morte, preparar-nos para a morte, nada é necessário. O que precisamos fazer é, além desse corpo que nós acumulamos, que você concordou comigo que você acumulou isso. Além dessa mente, que também é um acúmulo de impressões e de informação, além de seus acúmulos, se você se sentar aqui nesse momento e experienciar a vida que você é,
você não terá absolutamente nenhum problema com quaisquer aspectos da vida, o que inclui a morte. A morte não é outra coisa. A morte é algo que está acontecendo. Agora mesmo, todos nós estamos morrendo lentamente. Um dia ela estará completa. Você acha que ela vai subitamente acontecer um dia? Ela já está acontecendo, não é? Não está acontecendo? Está acontecendo em cada um de nós. Não deveríamos conduzir esse processo? Veja, você pode chamar isso agora mesmo, eu posso dizer que eu estou vivendo. Uma outra maneira de dizer isso é, eu estou morrendo. Eu estou morrendo nesse momento. Nós queremos estendê-lo o máximo que pudermos, mas saber disso experiencialmente, sem tentar entender isso intelectualmente, é o mais importante, porque intelectualmente, se você entender, você sempre será um contra o outro, porque essa é a natureza do intelecto, que o intelecto não consegue perceber nada sem criar dois. Dessa forma, você criou vida e morte. Não existe tal coisa como vida e morte. Vida e morte estão em um único pacote, não é? Olá? É um único pacote. Assim como estamos vivendo, também estamos morrendo agora mesmo. A pergunta é, quão graciosamente você faz isso? Se você aprender a fazer esse momento de forma absolutamente graciosa, você também conduzirá aquele momento de forma absolutamente graciosa. Aquele não é um tipo de momento diferente, aquele é o mesmo momento. Na ciência iógica, funciona assim. A cada inspiração você nasce, a cada expiração você morre. Quando você nasceu como um pequeno recém-nascido, a primeira coisa que você fez foi uma inspiração, não foi? O que você acha que será a última coisa que você vai fazer? Expiração, não é? Agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, inspiração, expiração, inspiração, expiração, inspiração, expiração. A próxima inspiração não aconteceu e subitamente um grande homem se foi. Sim ou não? É tão frágil assim, e eu quero que você entenda isso. A todo momento está acontecendo. Se essa expiração que saiu, se ela não voltar, esse aqui se foi. Quantas coisas um homem é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo, apenas veja o quão frágil isso é. Você está fazendo um ioiô com a sua vida a cada momento. Se você não sabe como puxá-lo de volta, ele vai embora. Mas não me sinto assim nesse momento, eu sou real. Eu não vou morrer hoje. Muita gente pensava assim antes de você e de mim. Nós precisamos compreender. A mortalidade é a realidade fundamental da nossa existência. Se nós não entrarmos em acordo com esse único fato, acredite em mim, você não conhecerá nenhum outro aspecto da vida, na realidade. Você conhecerá apenas o drama, porque essa é a natureza mais fundamental da nossa existência, que somos mortais. Quando nós nascemos, está declarado que nós vamos morrer, não é? Até quando? É a única pergunta. Eu abençoo vocês com uma vida muito longa. Muito obrigado por estarem aqui. O sêmen é de um nível de potência extraordinário. Você está usando ele para derramar nos lençóis da JNU. Ok? Se é assim que você está fazendo uso dele, bem, essa é a sua compulsão. Nós temos uma biologia, não podemos colocar isso debaixo do tapete, ela existe. O corpo tem suas necessidades, assim como existe a fome física, também existe a sexualidade. Mas até que ponto? A escolha é sua. Então, na cultura iógica, isso se chama Viryam. É uma das coisas mais potentes. Obviamente, isso tem uma potência se você souber como explorar. Namaskaram, Sadhguru. Eu gostaria de saber, quando um estudante entra na faculdade, de repente ele ou ela tem acesso a uma enorme quantidade de material pornográfico, que até então estava fora de seu alcance. E nesse momento, ele ou ela desfruta disso. E como dizemos, ele ou ela experiencia o paraíso na Terra. E nós temos até apelidos para aquelas pessoas que exageram, eles se masturbam. Nós exageramos às vezes. Então, como podemos saber o quanto disso é bom ou ruim? E então, podemos saber a verdade sobre a masturbação? Parece uma pergunta popular.
Veja, nós temos uma biologia, nós não podemos colocar isso debaixo do tapete, ela está lá. É melhor nós abordarmos isso pelo que ele é. Mas no momento o problema no mundo é que certas instituições religiosas no mundo adotaram essa atitude em que a própria biologia do ser humano está errada. Por causa disso, a cultura começou a esconder isso debaixo do tapete. Bem, nessa cultura nós nunca tivemos isso, mas depois que os ingleses chegaram e partiram, nós nos tornamos mais recatados do que os ingleses. Mas antes disso, se você olhar os nossos templos, toda a arte exterior do templo é pornográfica, se é assim que você quer chamar. Contudo, nós não chamamos de pornográfica, nós estamos apenas falando das várias dimensões da biologia humana, porque não vemos isso como errado, mas a vemos como a periferia da vida. Se você ficar somente lá, você ficará na dimensão física para sempre e você não vai explorar mais nada. Portanto, no templo, a arte está sempre na periferia. Você deve olhar para isso e entender que é a periferia da vida e tentar ir mais fundo, mas ao mesmo tempo não ficar em negação, não glorificar, nem ficar em negação é a coisa mais importante. Entretanto, na sua faculdade, assistindo essas coisas onde quer que seja, na internet ou onde for, as pessoas me falam que alguém me disse, eu não sei se essas porcentagens estão corretas. Quando eu perguntei qual é o conteúdo, eu estava tentando entender a internet e seu conteúdo, qual é o conteúdo real na internet. Eles me disseram, você deve saber, eles me disseram que 70% do conteúdo na internet é pornografia. É isso mesmo? É isso? Você deve ser o especialista. Tem alguém fazendo PhD nisso? Eles me disseram 70%. Eu disse 70% é um nível inaceitável e doentio de pornografia. Se ocupasse uma percentagem pequena, estaria tudo bem. 70% de uma plataforma tecnológica que poderia fazer milhões de coisas, e infelizmente a pornografia, apenas a biologia da vida. Isso é lamentável, porque uma vez em que você veio como um ser humano, sua biologia não é a parte mais importante na sua vida, ela é uma parte de sua vida. Essa capacidade cerebral foi desenvolvida para que sua inteligência se torne a parte mais importante de sua vida, e se você se tornar consciente, sua consciência se torna a parte mais importante de sua vida. A biologia é a parte mais importante de um touro. Está tudo bem para ele, isso é tudo o que ele sabe, mas a biologia não deve ser a parte mais importante da vida humana. Ela faz parte da nossa vida, nós não estamos negando isso. Então, em uma certa fase de sua vida, é assim. Um senhor de 95 anos de idade foi fazer um check-up com seu médico. O médico fez um exame completo e disse, ei, meu velho, você está indo muito bem para 95 anos, você não tem nenhum problema. Então o velho homem perguntou, doutor, mas e a minha vida sexual? Então o médico olhou para ele e perguntou, pensando nela ou falando sobre ela? Como você mencionou, não se deve ensinar o yoga ou as ciências interiores para crianças. Então, quando realmente começamos o processo de pensar puro e não deixar pensamentos impuros entrar na gente? Onde você arranjou esse negócio de pensamento puro e pensamento impuro? Não de mim. O pensamento, seja qual for o tipo de pensamento que você tenha, seja qual for o pensamento que você gere em sua mente, eles vêm apenas dos dados que já foram inseridos em você, não é mesmo? Você pode usar permutações e combinações dele e produzir milhões de variedades, mas essencialmente o pensamento vem dos dados que já foram inseridos em você. Se você for examinar na mente o que é pensamento puro, o que é pensamento impuro, você irá... E se você estiver tentando conter o pensamento impuro e produzir pensamento puro, você está arruinado.
Todas as coisas que essas chamadas religiões disseram às pessoas que era pecado, essas coisas se tornaram a atividade de tempo integral da mente humana. Se eles os tivessem deixado em paz, todos, de acordo com suas inclinações, teriam ido para onde tinham de ir. Agora não é assim, está pintado na mente de todos, porque eles disseram que isso é pecado, não pensem nisso, incessantemente eles estão pensando sobre isso. Eles nem sequer são livres quanto os cães e os gatos, os seres humanos, simplesmente porque alguém pôs essa ideia de que há algo puro e impuro. Quaisquer que sejam as coisas impuras que você aprendeu com 25 anos de idade, eu não as conheço. Eu ainda não entrei em contato com nada impuro no mundo. Não sei como você entrou em contato com todas essas coisas impuras em 25 anos. Eu não vi nada de impuro neste mundo. Você já? Você já viu algo impuro? Eu não vi nada de impuro neste mundo. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de problemas e limitações e paradoxos. Eu não acho que seja impuro. Processo de purificação. Em diferentes estágios de pureza eu vejo as pessoas. E antes de tudo, essa ideia de puro e impuro é uma ideia muito doentia. Há apenas vida ao seu redor. Só existe vida ao seu redor. Se você está rotulando certos aspectos da vida como puros e certos aspectos da vida como impuros, há um problema sério. Quero que você entenda, esse problema é muito mais sério do que a maioria das pessoas realmente considera. Isso é sério. No momento, muitas religiões e culturas do planeta rotularam a própria biologia mais fundamental como impura. Sim? Sim ou não? Os próprios processos biológicos mais básicos são impuros. A sexualidade é impura. Os ciclos menstruais de uma mulher são impuros. Que diabos? Você nasceu disso, então você também é impuro, tudo no mundo é impuro, a criação é impura. Se você gosta dessa palavra, pode usá-la. Mas quem é você para decidir o que é puro e impuro? É desta maneira que a vida é feita, não é? Tudo depende de como você faz o que faz, não é? Com quanta consciência você aborda isso, as mesmas coisas podem se tornar bonitas, as mesmas coisas podem se tornar feias, dependendo de quem está fazendo e como se está fazendo, não é mesmo? Sim. Algo tão simples como comer. Comer pode ser uma experiência bonita não apenas para a nutrição. Mesmo enquanto experiência, pode ser uma experiência bonita. Alguém come assim. A gente só olha para isso e que horror. Tudo pode ser feito assim, não é mesmo? Quem está fazendo? Como está sendo feito? É isso que faz a diferença. Portanto, esse preconceito quanto ao que é puro e impuro destruiu esta humanidade de maneira tão ruim. Pensamentos puros e impuros. Se você for examinar as coisas através disso, você está arruinado. Todos os pensamentos são apenas lixo. Ok? Essencialmente, eles vêm da experiência limitada do passado. Esses pensamentos são úteis para o seu processo de sobrevivência. Você coletou algumas informações? Você deseja sobreviver no mundo? Essas informações são úteis. Se você está olhando para a vida em si, esses pensamentos não têm sentido. O que aconteceu ontem, na realidade, não tem nada a ver com o que está acontecendo agora neste momento, não é mesmo? Mas em termos de sua sobrevivência no mundo, você precisa se lembrar de algumas coisas. Você precisa usar o seu antigo conhecimento para ganhar a vida no planeta. Mas, dentro disso, não marque algo como puro e impuro. Isso pode perturbar completamente sua vida. Não há nada puro, não há nada impuro. A vida é do jeito que é. É para você torná-la maravilhosa ou torná-la feia? Em todos os aspectos de sua vida, sim? Em todos os aspectos de sua vida, você pode torná-los belos ou você pode torná-los feios. Se você estiver consciente, você os tornará belos.
Se você estiver fazendo as coisas compulsivamente, você os tornará feios. Qualquer coisa na sua vida, se você o faz compulsivamente, fica feio, não é mesmo? Se você fizer aquilo conscientemente, poderá se tornar belo, qualquer coisa, desde a menor coisa até a maior. Tudo pode se tornar belo se você o fizer conscientemente, e tudo pode ser transformado em uma bagunça horrível se você o fizer compulsivamente. A beleza da maternidade não está na reprodução? A beleza da maternidade está na inclusão? Não é porque sua mãe concebeu você, não é por isso que uma mãe é preciosa, porque, de muitas formas, ela viu você como uma parte de si mesma. É por causa disso. Suponha que sua mãe desse à luz e não se preocupasse com você. Ela seria seu pior inimigo, não é? A vontade de incluir outra vida como parte de si mesmo. É essa beleza que estamos tentando celebrar no Dia das Mães. Nossa mãe, porque fisicamente deu à luz a essa criança, ela experimenta a criança como uma parte de si mesma, dá a ela a capacidade de colocar o bem-estar da criança acima de seu próprio bem-estar. Isso acontece facilmente para ela. Pode acontecer a qualquer um. Veja, você pode colocar o bem-estar de outras pessoas acima do seu bem-estar de muitas maneiras, mas a própria natureza está ajudando ela a experimentar a vida dessa maneira, o que é maravilhoso. Sua maternidade é sobre como você se sente, é uma questão de abraçar o que está ao seu redor. Você tem necessidade de abraçar alguém como uma parte de si mesmo? O que está paralisando você? Eu lhe darei o mundo inteiro. Abrace. Você pode viver aqui como uma mãe para o mundo. O que está te impedindo? Apenas olhe para todo mundo assim. Quem quer entender? O que você quer entender? O que eu sou, juntamente com meu corpo. Eu quero experienciar isso. Agora você está mudando de direção? Você é de que partido? Não, você está mudando sua posição com muita frequência, por isso que estou perguntando. Veja, inicialmente você disse que queria entender, agora você diz que quer experienciar. Eu quero entender para experienciar. Você quer entender para experienciar. Se você experienciar, você não terá necessidade de entender, não é? Quando você come algo, você experiencia isso. Você entende isso? Você não se importa, você experienciou. Somente se você quiser fabricar isso, você come rasgula. Você experiencia, é bom. Nesse momento, você quer abrir uma fábrica de rasgula. Agora você quer entender tudo sobre rasgula. Se você quiser apenas saborear o rasgula, você não precisa entender nada. Você só precisa ter uma língua sensível. Sim? Se você pegar o rasgula e segurá-lo na sua mão, eu quero entender isto, eu quero entender isto. A mão não pode sentir o gosto do rasgula. Você só experiencia o rasgula quando você o coloca em sua língua. Portanto, esses são dois aspectos diferentes. A experiência transformará a sua vida. O entendimento só surge se você quiser transformar a vida dos outros. Por isso, entenda depois. Neste momento, você quer experienciar. Existem métodos e métodos e métodos para fazer isto. Como, você está perguntando? Não vamos entrar no como. Quão fortemente você o quer, essa é a questão. Por quê? O que você está pedindo é: eu quero transcender a dimensão atual da minha existência. Nenhuma transcendência irá acontecer a menos que ninguém ultrapassará qualquer limitações dimensionais, a menos que esteja verdadeiramente desejando isso. Sim. Você nem mesmo passa num exame do ensino médio caso não haja uma quantidade razoável de vontade, não é? Sim ou não? Você não irá transcender da escola para a faculdade se você não tiver um certo nível de vontade. Da faculdade para o seu mestrado, você não irá transcender a menos que você tenha um pouco mais de vontade. Do mestrado para o doutorado, você não irá transcender a menos que você tenha uma vontade muito maior, não é?
Portanto, para transcender de uma dimensão para outra, você precisa de um certo nível de vontade. Por isso, eu estou perguntando quão fortemente você o quer. Veja, este é o meu problema. Eu não estou simplesmente dizendo, não se preocupe, você só diz Ram Ram 25 vezes por dia e isso vai acontecer. Este é o meu problema. Porque eu não estou aqui para lhe consolar e deixar que você durma hoje à noite. Eu estou aqui para lhe despertar de tal forma que você nem consiga dormir. Você não consegue dormir. Enquanto eu não souber, eu não conseguirei dormir. Se você se tornar assim, você saberá hoje. Se você consegue fazer essa pergunta, ir para casa, comer bem e dormir, não sabemos quando isso vai acontecer. Não porque está longe, não porque é difícil, mas porque não há anseio suficiente. Não há ardor suficiente na barriga, então você não se move. É assim com tudo na vida. Vocês só precisam ser apresentados, só isso? Você está prestando muita atenção a tudo ao seu redor e dando pouca atenção a este. Entretanto, a qualidade da sua vida é essencialmente determinada pela forma como você conduz com este aqui, sim ou não? Neste momento, que tipo de roupa você está vestindo, que tipo de carro você estacionou lá fora, que tipo de casa você mora, não determina a qualidade da sua vida? Neste momento, o quão alegre você está se sentindo internamente determina a qualidade da sua vida, não é? Nada foi feito a respeito disso? Você acha que isso vai acontecer como consequência? E você está estabelecendo metas impossíveis para a sua felicidade? Se eu tiver que ser feliz, minha esposa deveria ser assim, meu marido deveria ser desse jeito, meus filhos daquele jeito, o mundo de algum outro jeito. Bem, essas são condições impossíveis que você está definindo para a sua felicidade e sua paz. Agora que você se comprometeu com a paz, por que eu estou dizendo comprometido com a paz porque muitas pessoas desistiram dos desejos de estar em êxtase ou radiantes. Se eu estiver apenas em paz, é o suficiente. Mesmo os chamados líderes espirituais estão dizendo que a paz é o objetivo mais elevado na sua vida. A paz não é o objetivo mais elevado na sua vida? Se você quiser desfrutar do seu almoço hoje, você deve estar em paz, sim ou não? Se você não está nem mesmo em paz, não há nada na sua vida que você possa fazer de uma maneira que vale a pena. Estar em paz, essencialmente, significa que você não está bagunçando sua mente. Estar em paz significa que seu sistema está tranquilo. Você sabe como conduzir sua mente, você sabe conduzir suas emoções, seu corpo e suas energias. Você está em paz? Não é uma tecnologia para foguetes, é a coisa mais básica. Você tem um cachorro em casa, você dá comida para ele, ele senta pacificamente, talvez não em êxtase, mas em paz. Muitas vezes eles estão em êxtase também. Sim? Se o seu cachorro é capaz de sentar em paz, ele não precisa administrar minha fábrica. Essa não é a questão, ele tem suas próprias coisas acontecendo. Veja, não tem nada a ver com a atividade externa que você está fazendo. Tem algo a ver com os sistemas internos, como eles estão funcionando. Essencialmente, isso significa que nem seu corpo, nem sua mente, nem sua química, nem suas emoções, nem sua energia estão recebendo instruções suas. Eles estão fazendo suas próprias coisas. Uma vez que a sua máquina não esteja em seu controle, é impossível estar em paz. Vou te contar uma coisa. Você entra no seu carro e agora você vai e quer virar para esse lado. Você faz isso com o volante e o carro vai para aquele lado. Você pode dirigir em paz este carro? Pode? Não. A ansiedade é natural, não é? Isso é o que aconteceu com o seu veículo. Está fora de controle. E para começar, você nunca fez nada para descobrir onde está o volante? Este aqui não é tão simples como um carro. Este é um super computador. Agora, o problema é que a maioria das pessoas nem mesmo se preocupou em achar o teclado. Elas acham que se fizerem isso, de alguma forma vai funcionar.
Quando lhe é dado uma máquina tão sofisticada, se você não conduzi-la corretamente, isso causará muitos problemas para você. Por acidente ela está funcionando. Eu quero que você saiba disso. Este foi feito da seguinte forma. Se você manter suas mãos assim, a respiração acontecerá de um jeito. Se você simplesmente virar, o jeito como respira, o próprio padrão respiratório muda nos seus pulmões. Você pode tentar, se quiser, quando você tiver tempo, deste jeito e deste jeito. Eu estou dizendo que tudo que você faz, mudanças fundamentais estão acontecendo nesta máquina porque é uma máquina muito sofisticada. É mais do que uma tela sensível ao toque. Se você apenas desejar, acontecerá. Quando você tem uma máquina tão sensível e sofisticada e você está operando como um ferreiro, então estar em paz parece ser difícil. A paz não é o objetivo mais elevado na sua vida, é o requisito mais fundamental. Nunca estabeleça a paz como o objetivo mais elevado. Se você fizer isso, você só vai descansar em paz. Você deve saber que estar em paz é a primeira coisa na sua vida, não é? Se você quer fazer qualquer coisa sensata na sua vida, se você quiser conduzir qualquer situação em sua vida com sensatez, estar em paz e feliz é fundamental. Uma coisa tão fundamental está subindo aos céus hoje em dia. As pessoas acham que vão ficar em paz em outro lugar, não aqui, porque você nunca prestou atenção nesta máquina? Nunca prestou atenção ao mecanismo interno de como um ser humano funciona? Em qual é a base de tudo o que está acontecendo dentro de você? É preciso um pouco de atenção. É por isso que nosso programa básico é chamado de engenharia interior. Nós engenhamos o mundo inteiro da maneira que queremos. Surgiu muito conforto e conveniência, mas não surgiu bem-estar, não é? Porque o bem-estar não virá. O bem-estar só virá quando este for engenhado da forma que você quer. Só então você conhecerá o bem-estar.